poder todo mundo pode, é que nem todo mundo vai ter as atitudes necessárias para atrair a prosperidade. Por exemplo, o orgulho expulsa a prosperidade. A altivez, a insensatez, que é o contrário da sabedoria. Uma pessoa que só toma decisão errada, que só fala alto, que age por emoção, por impulso, insensato. Essas pessoas expulsam a prosperidade da vida dela. Outra coisa também é que você nunca vai conquistar aquilo que não conseguiu imaginar primeiro. Então, a grande dificuldade de quem não conquista é porque não imagina. Então, quando você fica olhando uns caras e fala, caramba, um dia eu vou morar aqui, quando você olha o carro, um dia eu vou ter, essa imaginação é altamente saudável para a construção de conquistas. Fica um tempo investindo, fica um tempo plantando, a colheita chega para todo mundo. A lei da semeadura é inquebrável. Isso tudo que você está falando não é propósito, é ferramenta. Por exemplo, seus irmãos cantam. O propósito deles não é cantar, não existe propósito cantar. A ferramenta de cumprimento do propósito pode ser a música. O canto, a música. Propósito é uma coisa muito simples. É aquilo que você faz que os outros saem ganhando. Isso é propósito. Meu propósito é ser um mensageiro de boas notícias. O que eu ganho com isso? Nada. Quem ganha é quem está escutando. Eu posso ganhar indiretamente. Ganho seguidor porque alguém gosta da mensagem, mas não vivo disso. Eu vivo de outra coisa. Eu tenho uma empresa, tenho meus negócios. Então a gente precisa entender que o propósito sempre tem a ver com ajudar pessoas. Sempre. E que geralmente o que você acha que é propósito é só a ferramenta de cumprimento. Nem sei o que é direito. Crença limitante é uma voz interior que, como já diz a frase, te limita. Quando você precisa crescer, ela te segura. Ou seja, caramba, eu vou expandir minha barbearia. Não, mas eu não posso, eu não mereço. Ou eu vou quebrar. Não, eu sou pobre, nada a ver. Ou seja, você começa a colocar, a sua mente começa a colocar limites nas suas intenções, nos seus sonhos. É muito comum isso. E uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas que conseguem quebrar as crenças limitantes, eu tinha várias, eu só consegui crescer na minha área porque eu quebrei muita crença limitante, como o Bruno falou, na vida dele, na área dele. Você se torna um produto diferente. Por quê? Porque quando você quebra a tua crença limitante, você começa a fazer algo que ninguém está fazendo. Então você vê que cada um pode contribuir na vida do outro com aquilo que está fazendo. Só que, uma coisa, Bruno, tem gente que não nasceu para ser rico. Ele não nasceu e nem quer. Então essa pessoa ela pode cortar cabelo a vida toda. Tem gente que sente uma necessidade de crescer financeiramente, estruturalmente e tal. E ela pode também estar cortando cabelo, só que ela vai começar a virar mais gestor do que operacional. Aí é questão de mentoria. Exatamente. É questão de mentoria. Lá no Destiny Mind, que é essa mentoria anual que a gente tem, que o seu Elias está, eu explico muito isso. Enquanto você está com a mão na massa, você não ganha dinheiro. Você só paga a conta. E você só consegue ganhar dinheiro quando você vai pro estratégico, não mais pro operacional. E tem pessoas muito boas no operacionais fazendo acontecer e você agora tem a visão do negócio. E por que você tem a visão do negócio? Porque você já foi operacional. É muito difícil você ser estratégico sem ter sido operacional. Porque você não entende como funciona, então como é que você vai criar essa estratégia? Tem como treinar a pessoa, né? E a gente vê muito médico passando por isso, cara. Tipo, não consegue sair do operacional, não consegue deixar de atender, dentista não consegue deixar de atender, médico, e a galera sofre absurdo, assim. Tem uma questão até de propósito aí. Eu atendo muitos médicos famosos me seguem no Instagram e tal, e alguns eu atendo e converso com eles. Tem a questão de senso de propósito. Uns não querem virar empresário, porque o que dá dinheiro é empreender, não é ser médico, né? Com qualquer coisa na vida, o que dá dinheiro não é ser dentista, é empreender como dentista. E os médicos ficam naquilo seguinte, cara, mas eu fiz um juramento de ajudar as pessoas. Se eu sair do operacional, não sou eu mais que estou ajudando. Agora eu estou só ganhando dinheiro. Ele virou o gestor do negócio. Falei, não, cara, você está pensando pequeno. Crença limitante também. Agora, porque você é médico e entende da profissão, você pode virar um gestor com muitos operacionais e muito mais pessoas serão ajudadas. Se não tiver a tua mente, esses operacionais aqui, cada um vai ficar atendendo um pouquinho. Com a tua mente, isso aqui vira um grande grupo que atende muito. Ajuda muito. Exatamente. Então nós precisamos entender isso. Mas que nem todo mundo foi chamado para a mesma coisa. Tem gente que nunca vai querer ser gestor por causa de temperamento, visão. E a gente não pode desfazer dessas pessoas. Por quê? Porque se eu tenho um motorista, eu tenho a moça que limpa lá em casa. Se todo mundo tiver espírito empreendedor, quem vai trabalhar para quem está empreendendo? Não que a gente não queira que todo mundo cresça, mas... Não. A gente quer que todo mundo cresça, mas é que nem todo mundo tem esse sonho, essa vontade. Então nós temos que respeitar a decisão de cada um e treinar quem quer. Aí que tá. Então você tem um propósito, você tem
um chamado maior do que simplesmente fazer tal coisa, beleza, eu te treino. Mas a gente não pode também acusar quem não quer. Por quê? Porque cada um foi chamado por uma coisa, cada um tem um temperamento que exige uma estrutura. Às vezes o temperamento da pessoa é só ficar ali, tranquila, o propósito dela... Eu falo muito sobre isso, cara, não existe propósito grande e pequeno. Minha mãe não trabalhou na vida, foi dona de casa a vida toda, não era uma pessoa importante na sociedade, não tinha seguidores nas redes sociais e nunca foi rica. Só que é o seguinte, o propósito de vida dela foi criar eu e meus irmãos. E ela fez isso muito bem. E eu e meus irmãos somos relevantes para a sociedade. A gente ajuda a sociedade, a gente ajuda a humanidade. Então, o propósito dela não foi pequeno. Pode ter sido insignificante para muitas pessoas que nem a conheceram. Mas para mim, foi a razão de tudo. Então, às vezes a pessoa não tem um sonho de fazer algo relevante, mas com aquilo que ela faz, ela vai ajudar muita gente a ser. Então eu tenho certeza que, por exemplo, por causa de um corte de cabelo, no mínimo minha autoestima melhorou. E eu sou um palestrante melhor, sou um escritor melhor, sou uma pessoa que me sente melhor, me aceito mais. Porque lidar com a sua imagem é muito difícil, às vezes você não se aceita. E são pequenos detalhes, cara, que um profissional faz que pode levar a autoestima de uma pessoa, consequentemente melhorar os resultados dela. Poder todo mundo pode, é que nem todo mundo vai ter as atitudes necessárias para atrair a prosperidade. Por exemplo, o orgulho expulsa a prosperidade. A altivez, a insensatez, que é o contrário da sabedoria. Uma pessoa que só toma decisão errada, que só fala alto, que age por emoção, por impulso, insensato. Essas pessoas expulsam a prosperidade da vida dela. Quando você vê uma pessoa próspera, inclusive financeiramente, porque prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na Terra, inclusive ter dinheiro, e cada um vai ter o dinheiro que precisa para cumprir o seu propósito. Então tem gente que com R$5.000 por mês consegue cumprir o seu propósito, mas tem gente que precisa de 5 milhões por mês para cumprir o seu propósito. Uma pessoa que trabalha com educação, por exemplo, ela precisa de muito dinheiro por mês para investir, para fazer a educação acontecer, pressão de materiais, de aulas, etc. Então, nós temos que entender que, até espiritualmente falando, Deus não dá dinheiro para uma pessoa, ele patrocina projetos. Então, o tamanho do seu projeto vai determinar o que entra no seu bolso. Uau. É o tamanho do seu projeto. Então, eu acredito que todo mundo pode prosperar, mas muita gente tem atitudes que expulsam a prosperidade. Pessoas imaturas não conseguem prosperar. Pessoas rancorosas, que não conseguem perdoar, que estão sempre desejando mal para os outros, estão sempre angustiadas, não conseguem prosperar. Então existem características espirituais, naturais, ou seja, emocionais e naturais, que fazem uma pessoa prosperar. Então uma pessoa que espiritualmente está preparada para prosperar é uma pessoa grata, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não guarda rancor, isso está na vida espiritual. Uma pessoa que ajuda as pessoas sem esperar nada em troca, que é servir. Essa questão de servir conecta muito as pessoas. Tem duas formas de você se conectar com as pessoas. Presente, dinheiro. Isso inclusive é bíblico, tem em Provérbios, que os presentes alargam os amigos. E o segundo é servir. Não, Thiago, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dar presente? Cara, serve a pessoa. Ninguém consegue resistir a uma pessoa que tem um espírito serviçal. Então, nem todo mundo foi chamado para ser o número 1. A gente tem que lembrar que grandes homens que mudaram o mundo eram o número 2. José, por exemplo, no Egito não era o número 1. O número 1 era o faraó. Mas quem mudou a história do Egito, quem saciou a fome do mundo na época foi José. Então você não precisa ser o número 1 para mudar a história de ninguém. Você pode mudar da posição que você está. E propósito é uma coisa muito simples. É aquilo que você faz que os outros saem ganhando. Isso é propósito. Então, meu propósito é ser um mensageiro de boas notícias. O que eu ganho com isso? Nada. Quem ganha é quem está escutando. Eu posso ganhar indiretamente. Ganho seguidor porque alguém gosta da mensagem. Mas não vivo disso. Eu vivo de outra coisa. Eu tenho uma empresa, tenho meus negócios. Então a gente precisa entender que o propósito sempre tem a ver com ajudar pessoas. Sempre. E que geralmente o que você acha que é propósito é só a ferramenta de cumprimento. É muito simples. As pessoas não precisam ficar nessa pressão. Porque, na verdade, você já pode estar até cumprindo o teu propósito sem ser intencional, você nem sabe. Então, a importância é você estar sempre preocupado em como está o outro, o que você está fazendo para ajudar os outros. E esse negócio de propósito, ele vai se revelando no caminho. Pessoas acham que dá para falar alguma coisa sem ter autoridade. Ler livro não te dá autoridade, fazer faculdade não te dá autoridade. O que te dá autoridade é experiência. Batalhas vencidas. Passei e venci. Pronto, tem autoridade. Naquilo que você tem autoridade está o seu propósito. Primeiro, cada um dá aquilo que tem. Deus nunca vai te cobrar você dar algo que não tenha. E Deus é tão justo que até quando Ele te pede alguma coisa, Ele já te deu primeiro. Já está com você, Ele está pedindo só o que você tem.
E ainda mais quando se trata de relacionamentos. Quando a gente começa a ser abusado, quando a gente já não tem como, a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais energia, a gente não tem mais recurso financeiro, mas ainda assim a pessoa continua tirando. Mas é você que está deixando. Ninguém pode sequestrar a tua energia, ninguém pode roubar a tua mente, só se você deixar. Então, eu ajudo até o limite da minha saúde emocional, da minha paz interior, da minha condição financeira. A minha condição financeira me permite ajudar algumas pessoas, mas não me permite salvar a África inteira. Então eu não estou preocupado. Eu estou dormindo tranquilo. Por quê? Eu só me preocupo com aquilo que eu posso resolver. O que eu não posso resolver está na mão de Deus. Então a gente começa a ser abusado, Fábio, quando a gente quer dar mais do que Deus nos pediu, quando a gente quer dar mais do que tem, ou quando a gente deixa alguém dominar o nosso destino e não a gente mesmo com Deus. Então a linha é tênue, é difícil, principalmente para quem não expandiu a consciência. Hoje, o tema que está na minha cabeça, que assim, eu estou estudando muito, é a expansão de consciência. Eu tenho para mim que quanto mais você expande sua forma de pensar, mais rico você fica, mais inteligente, mais sábio, mais amoroso, mais ligado às pessoas. É a primeira vez que eu peguei uma carona no jato de um amigo. Então, nunca tinha andado de avião particular e o cara me deu uma carona. E aí eu entrei e fiquei, caramba, né? E quando você não tem ideia quanto custa, você sabe o que é caro. Você fala, isso aqui deve ser caro, mas você não tem ideia do que é, né? Eu falei, muito bom e tal. Eu nem perguntei quanto é que era o avião, porque a minha condição financeira na época era tão aquém que pra que eu quero saber quanto é que custa um avião? Mas eu perguntei assim, que legal, cara, obrigado pela carona. Quanto é que custa um combustível, né, daqui da cidade que a gente tá indo pra até em casa? Aí ele, cara, vai dar mais ou menos uns 50 mil reais. Eu falei, 50 mil? A passagem aérea era R$1.000, sei lá, R$1.500. Aí eu, dentro de mim, eu comecei a julgar o cara. Falei, caraca, nada a ver. Se um dia eu tivesse dinheiro... tentando. Se um dia eu tivesse dinheiro, eu jamais gastaria com combustível. Pô, pegar um avião é muito melhor, pegar um aviãozinho ali, R$1.500. E aí, na hora, eu percebi o seguinte, tô julgando, e a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Não tenho dinheiro nenhum e tô falando que eu não faria. Lógico, eu não faria de acordo com a minha mentalidade e realidade hoje. Aí, em vez de continuar criticando, eu resolvi tomar uma decisão. Eu perguntei para ele, porque pessoas inteligentes fazem perguntas. Cara, me explica, porque eu não consigo entender, na ótica que eu tô, com o nível de consciência que eu tenho hoje, me ajuda a entender por que você paga 50 mil de combustível para ir dessa cidade para outra se é 1.500 andar ali, num avião comercial normal. Pega o Gol, o Latam, essas coisas. Aí ele falou assim, Thiago, como é que você vai trabalhar todo dia? Ele falou, eu vou com o meu carro. Assim, tu consegue pagar o tanque de gasolina do teu carro tranquilo? Eu falei, cara, graças a Deus, dessa fase eu já tinha passado. Eu já tava, né? Não era rico, mas tava com dinheiro já para não fazer conta de gasolina. Ele falou assim, cara, você iria de ônibus, que, sei lá, era R$5 na época, para economizar os R$200 de combustível? Eu falei, não, mano, por vários motivos, logística, segurança, eu preciso pagar os R$200. Ele falou, cara, isso é expansão de consciência. Como é para menos, ou seja, o seu limite é R$200. Como é para menos, você entendeu quando eu falei do ônibus. É verdade, jamais andaria de ônibus por causa do carro. Eu prefiro pagar os R$200. Mas quando é para mais, você não consegue entender. Porque a sua mente não está aqui em cima ainda. Você não expandiu a forma de pensar. Mas só que o dinheiro que você tem para botar de gasolina no seu carro, eu tenho para botar no avião. Eu não vou ficar em 3 horas de fila de aeroporto, porque meu tempo é dinheiro. Essas 3 horas eu faço outro dinheiro, faço outros negócios. E aí eu comecei a entender, caramba, então em vez de criticar, julgar, falar que eu nunca vou fazer, eu vou ficar perguntando as coisas para expandir a consciência. Eu vou ler mais, eu vou conviver com pessoas que vivem mais do que eu, que têm mais experiência que eu. E outra coisa, tudo que a gente não acha que não pode ter, a nossa mente, para nos proteger, diz que a gente não quer ter. Tem gente que fala assim, eu não quero ser rico não, todo rico é bandido, depois larga a família, não sei o quê. Como você acha que não pode ter, para se proteger emocionalmente, você fala que não quer ter. A pergunta é, você não quer ou não pode? E quando não pode, você acha, para se proteger, você diz que não quer. E eu falava que não queria isso, que eu não queria aquilo, porque na verdade eu achava que não podia. Claro, ó, cara, eu quero expandir a minha mente. As duas formas mais comuns. Leitura, ler os livros certos e andar com pessoas que têm a mente expandida. Bom, cara, eu ia falar por exemplo, eu começo a andar com pessoas que... Hoje eu ando com pessoas que têm mentalidade muito acima de mim. A minha visão de excelência hoje... Aquele esquema de ser o mais burro da mesa. Exatamente. A minha visão de excelência hoje é totalmente baseada em convivência. Eu conheço vários tipos de rico. Eu sou amigo de muita gente rica. Quando eu digo rico, eu tô falando de bilionário. Gente de 50 bi, 30 bi. Como é que eu vejo visão de excelência? Tem gente que tem 50 bi e não tem excelência. Ele só tem dinheiro.
mas a casa não é tão limpa, os funcionários não têm ordem e tal. O cara tem dinheiro pra caramba, não tem excelência. E tem gente, cara, que tem menos do que eles, tem um nível de excelência, assim, o banheiro é impecável, as coisas são muito organizadas e tal, nível de excelência, sabe? Então, como é que os dois têm dinheiro e um tem mais nível que o outro? Convivência. É com quem eles conviveram, não tem a ver com dinheiro. Então, leitura e convivência é infalível para começar a expandir a consciência. Tudo que normaliza na tua mente, você começa a achar possível, inconscientemente você começa a trabalhar para ter. Por isso que os ambientes que você frequenta são importantes. Outra coisa também é que você nunca vai conquistar aquilo que não conseguiu imaginar primeiro. Então, a grande dificuldade de quem não conquista é porque não imagina. Então, quando você fica olhando nos carros e fala, caramba, um dia eu vou morar aqui. Quando você olha o carro, um dia eu vou ter. Essa imaginação é altamente saudável para a construção de conquistas. Então, quanto mais você imagina, quanto mais, que a gente chama de sonhar, né? Estratégias de excelência emocional, né? Porque a gente não consegue vencer na vida hoje, no mundo louco, do jeito que está, sem inteligência emocional. Sem você ter domínio próprio, sem você ser empático, se colocar no lugar dos outros. E empreendedorismo, você vai ter que ensinar muito sobre empreendedorismo. Se não tiver um espírito empreendedor, como é que você vai querer fazer sua barbearia decolar e tal? Você precisa fazer o esforço de investir para estar no ambiente onde as pessoas que podem mudar a tua vida estão. E elas não vão estar lá na quebrada que você está, sabe? Você vai ter que fazer o esforço de sair dali um tempo e entrar no lugar onde essas pessoas estão. E aí, com o teu comportamento, com essa conexão, você vai se levantar. Comportamento tem a ver com um monte de coisa. Por exemplo, eu nunca coloquei a mão no celular quando eu estou num ambiente com gente importante. Nem colocar a mão. Quanto mais sacar para fazer uma foto, por exemplo. Então você vai ter que abrir mão muito do teu ego para você se conectar com gente importante. Comportamento tem a ver com como você se veste, com o que você fala, tom que você usa, o tom de voz que você usa. As pessoas importantes, elas gostam de andar com pessoas de confiança, pessoas discretas. Se você chama muita atenção, se você fala dos outros para essa pessoa, ela começa a desconfiar de você, ela começa a se afastar de você. Essa questão de pedir foto, pedir favor, gravar isso, fazer aquilo também, geralmente quem é muito importante não gosta. Tem um momento certo para isso. Tem um momento certo. Então não dá para você querer tomar sem dar. Verdade. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Você fica um tempo, cara, fica um tempo investindo, fica um tempo plantando. A colheita chega para todo mundo. A lei da semeadura é inquebrável. Quem tem dinheiro não se impressiona com o que você tem. Então, quando você se esforça muito para comprar um negócio que não é do teu nível ainda, você pode até impressionar um ou dois que estão abaixo de você, mas quem está acima sabe que você está se enrolando. E já não compra contigo, já não faz negócio contigo. Aliás, quanto mais você vai crescendo na vida, quanto mais simples você for, mais chance você tem de ficar rico de verdade. Porque na construção da riqueza, você precisa dizer muito não, abrir mão de muita coisa para não gastar o que está ganhando. Porque o que está ganhando é para ser investido, para multiplicar rápido, e não para você viver melhor agora. Às vezes você tem que viver 5 anos um pouco mais apertado para ter 50 vivendo muito bem. As pessoas adoram gastar o que seria do futuro no presente. Então, por exemplo, eu podia ter um carro 3 vezes mais caro do que eu tenho, no mínimo. Quando eu digo poder ter, não é financeiro, eu podia comprar à vista o carro 3 vezes mais caro que eu tenho. Mas, cara, primeira coisa, eu nem sou apaixonado por carro. Tô muito bem no meu carro que é novo. Ninguém nem me vê de carro, porque na maioria dos lugares eu vou com gente me levando. O que eu vou fazer um negócio desse? Para agradar os outros? Vou gastar meu dinheiro para mostrar que eu tô vencendo? Eu já sei que eu tô vencendo, cumprindo meu propósito, não preciso mostrar para ninguém. Então, se você tiver a vida emocional em ordem, dificilmente você vai jogar o teu dinheiro fora. Você vai comprar só o que precisa e só quando você prosperar de verdade você começa a comprar o que quer. Criança quer comprar o que quer, adulto compra o que precisa. Eu sempre falo o seguinte, escolha um vício antes que o vício te escolha. Quando o vício te escolhe, geralmente é destrutivo e muito caro. Quando você escolhe o vício, porque todo ser humano precisa dessa válvula de escape, você escolhe algo que você pode pagar e que é saudável. Então tem gente que vai para um esporte, tem gente que vai pro... Eu gosto de colecionar certas coisas assim raras assim, que não me dá muita despesa, que só exige tempo, porque eu tenho que ficar estudando para ir